estamos começando mais um Momento com Deus. Estaremos meditando hoje sobre traumas. E o nosso versículo se encontra no livro de Salmos 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Segundo o dicionário, a palavra trauma pode ser definida como perturbações causadas por lesões físicas ou experiências emocionais desagradáveis que ficam marcadas na mente de uma pessoa. Você sabe que um trauma psicológico pode destruir completamente uma pessoa e marcá-la para sempre? Cada pessoa, no entanto, reage diferentemente de uma situação. Cada pessoa, no entanto, reage diferentemente diante de uma situação. Uma pessoa, por exemplo, que passa por uma situação traumática, pode ficar marcada para todo sempre e se sentir a pior pessoa do universo. Outra pessoa que pode passar pela mesma situação pode se sentir completamente abençoada e agradecida por ainda estar viva e por ter vencido o que passou. Vários fatores aumentam a possibilidade de traumas. Um ambiente inseguro ou instável, a separação de um pai ou de uma mãe, doenças, abuso verbal, abuso físico, sexual, violência doméstica, a injustiça recebida, fobias, a demissão de um emprego, traições. Os traumas podem ser curados através da palavra de Deus. Deus é aquele que nos sustenta. Ele tem a resposta para toda e qualquer situação em nossa vida. Ele é o nosso amigo bem presente no momento da tribulação. Nada e nem ninguém pode impedir você de ser curado, ser liberto, receber uma bênção na sua vida, a bênção da libertação. Muitas vezes os traumas nos impedem de receber o amor de Deus e o amor das pessoas. Deus quer que você recupere a sua autoestima e se livre dos pensamentos negativos. Qualquer que tenha sido a origem do trauma, tudo começa na nossa mente. E tem um versículo muito poderoso para que todos esses traumas sejam vencidos. Encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O nosso pensamento deve estar completamente ocupado de coisas verdadeiras, não das coisas que falaram para você e não são verdade, das coisas honestas, das coisas justas, das coisas puras, das coisas amáveis, das coisas de boa fama. E isto deve ocupar o nosso pensamento. E se ocupa o nosso pensamento, não há espaço algum para coisas que vão nos destruir. A palavra de Deus está repleta de situações em que vemos que os personagens bíblicos passaram por situações difíceis e venceram. Passaram por situações que nós também passamos. O profeta Elias, por exemplo, passou por uma depressão profunda. Pediu a Deus até que o matasse por não conseguir lidar bem com uma perseguição. O Senhor tratou dele e ele saiu vencedor. No momento da sua angústia, da sua necessidade, o Senhor estava com ele. Lemos também sobre um personagem bíblico que teve tudo para ser uma pessoa traumatizada, revoltada, José. Os irmãos dele os invejaram, foi vendido. Eles falaram para o seu pai que ele estava morto, forjando a sua morte. Foi caluniado, foi preso, foi traído, foi abandonado, foi acusado falsamente de ofensa sexual. Tudo isso injustamente. Como ele venceu?
confiando e obedecendo ao Deus que ele servia, perdoando. Foi capaz de perdoar seus irmãos e, em vez de guardar mágoa por ter sido vendido, por ter sido abandonado pelos seus irmãos, ele atribuiu aquela maldade que fizeram com ele como um meio de escape para os próprios irmãos, para a própria família. Ele declarou para seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. José conseguiu vencer o seu trauma também por esquecer o passado. Quando entregamos a nossa aflição no altar do Senhor, Deus colocará em nosso coração a capacidade de esquecer o que nos afligiu no passado. O apóstolo Paulo declara: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Pare de ficar lembrando aquilo que você venceu, aquilo que você viveu de ruim na sua vida, uma experiência amarga, deixe para trás. Aquilo que você já colocou no altar aos pés do Senhor, não carregue de volta quando você sair da igreja, quando você sair do seu local de oração. Esqueça o passado. Não mencione este passado mais. Há poder nas suas palavras. Quanto mais você falar no que aconteceu, mais sofrimento você vai ter. Se o Senhor já te deu a sua vitória, receba a sua vitória. Aceite a cura que vem do Senhor. E se você já perdoou, não fique lembrando ao ofensor, não fique lembrando ao seu coração, à sua mente, aquilo que já passou. Já passou, passou. Coloque uma pedra e vida que segue. Muitas pessoas gostariam de estar na situação que nós estamos. Nós podemos respirar, nós podemos andar, nós podemos falar, nós podemos nos expressar, nós podemos chegar diante do Senhor e colocar as nossas necessidades. E muitos não têm nem força para estar onde nós estamos. Então, viva o presente, esqueça o que passou. José não permitiu que a rejeição, a traição e o abandono por parte dos seus irmãos se tornassem justificativas para que ele ficasse amargurado. Ele foi curado e superou a sua dor, deixando o passado para trás. Ter uma reação como José teve é muito difícil, mas se ele conseguiu, nós podemos conseguir também. Ficar equilibrado nos momentos desesperadores em nossa vida é muito difícil, mas é possível. José chegou até a pedir ajuda quando ele foi usado para interpretar os sonhos. A palavra de Deus diz que, ao interpretar o sonho do copeiro, que foi preso por pecarem contra Faraó, José interpretou o sonho que ele teve da seguinte maneira: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. E faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que pudessem me colocar nesta cova. A Bíblia diz que o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Mesmo tendo sido beneficiado com a interpretação do sonho, ele nem sequer se lembrou de José. Não devemos esperar receber auxílio do homem. O homem pode ser um instrumento de Deus para nós,
Mas maldito o homem que confia no homem, assim diz a palavra. Devemos esperar recompensa e a bênção somente do Senhor. Deus pode usar o homem, mas o homem não é a resposta para os nossos problemas. Podíamos pensar que não, mas Deus estava trabalhando. A intenção de Deus era que José se tornasse conhecido por interpretar o sonho de Faraó e não somente o sonho do copeiro. Deus trabalha em nossas vidas em coisas grandiosas e foi assim que Deus o tirou daquela prisão. Olhe só o salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Você pode lembrar todas as muralhas que o Senhor te fez saltar? Esta que você está enfrentando será mais uma muralha que Deus te dará forças para saltar. Lemos no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Só o Senhor pode nos ajudar a vencer o passado, vencer os nossos traumas. Nós precisamos pedir a Deus o livramento das amarras de um trauma que possa querer nos derrubar, nos destruir, nos paralisar. Deus pode apagar todas as lembranças das amarras de um trauma que nos dominam. Vamos confiar nele. Maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Estamos aqui de passagem. Vamos vencer cada dia o seu mal. E lembre-se, o Senhor é contigo todo o tempo. Ele te ama e Ele quer te dar vida e vida em abundância. Não menospreze aquilo que Deus te deu. Ele te deu vida. Utilize-se desta vida com todas as tuas forças. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia de paz e não se esqueça que o seu Deus te cerca por trás e por diante. Fique na paz.